Iniciando mais uma live aqui na rede social com o tema Como superar um relacionamento tóxico. Como superar um relacionamento tóxico? Muitas vezes passamos por relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, em que uma das pessoas é altamente manipuladora, altamente controladora e altamente persuasiva. Essas pessoas habitualmente são pessoas que buscam somente seus próprios interesses, querem apenas os seus benefícios. Ela não vê os benefícios de outras pessoas, ela vê apenas o seu lado. E muitas vezes, o outro lado, ela se dedica muito, ela se dedica exageradamente falando, de uma forma espontânea, inclusive, de uma forma de coração aberto. E ela se transforma numa situação em que essa pessoa é altamente abusada, é altamente manipulada, é altamente controlada por essa pessoa que é tóxica ou pessoa abusiva. As pessoas tóxicas abusivas, elas têm uma percepção de que há sim como controlar a outra pessoa, há sim, inclusive, de como manipular a outra pessoa. Porque a outra pessoa que passa por esse relacionamento tóxico, narcisista, por exemplo, elas são pessoas altamente altruístas. O que isso quer dizer? A altruísta é que doa-se de coração, ela faz de todo o seu coração, de todo o seu ímpeto, do que está dentro dela para ajudar outras pessoas. Ela faz de uma forma gratuita, sem esperar algo em troca. E muitas vezes a pessoa que é tóxica, controladora e principalmente narcisista, ela tem essa percepção de que a outra pessoa é altruísta, de que a outra pessoa está lá literalmente ao seu dispor, pois essa outra pessoa que passa por um relacionamento tóxico, narcisista, manipulativo e controlador, ela faz de uma forma altamente espontânea, literalmente sem pensar duas vezes, para ajudar a pessoa que, inclusive, é controladora, manipuladora e narcisista. Então, a pessoa que tem essa percepção, essa pessoa controladora, manipuladora e principalmente narcisista, ela tem essa percepção de que a outra pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa altruísta, de que é uma pessoa que está lá para ajudar as demais pessoas, de coração, tem um bom coração. E quando uma pessoa que passa por um relacionamento tóxico, narcisista, controlador, ela fica perpetuando esse tipo de relacionamento, provavelmente ela irá ter um sofrimento emocional, porque vai chegar um momento em que literalmente ela não vai suportar todas as situações ou esses controles ou esses abusos ditos emocionais, né? Porque a pessoa que é altruísta, ela ajuda de uma forma espontânea realmente, né? Sem pensar duas vezes, sem pensar nenhuma vez, literalmente. Como se fala, é uma pessoa que tem um ímpeto realmente, ela é, como é que se fala? Ela tem essa vontade de ajudar, ela tem esse intuito de ajudar, muito, muito, muito. A pessoa altruísta, ela ajuda de coração, né? Então, a pessoa que passa por isso, ela chega um momento que não suporta mais. Ela literalmente vai ver assim, poxa vida, o que eu estou fazendo? Inclusive com a minha própria vida, né? Porque a pessoa que é manipuladora, controladora, só quer as coisas para si. As pessoas manipuladoras, controladoras e narcisistas não pensam no outro, não pensam no conjunto, somente pensam em si próprio. Faz sentido? Né? Então, as pessoas que passam por isso têm esse grande abalo emocional. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Bruna. Tudo bem? A Celina, é muito complicado, sim, já passei por isso e é verdade. A Celina, tá? Boa tarde, a Celina, tá? É muito complicado, né? E um grande
nó ou grande questão que se tem quando se passa por esse tipo de relacionamento. Boa tarde, Alexandre. Joselma, boa tarde. Tá, o que... Olha, estava dizendo assim, incentiva seus espectadores a compartilhar sua live. Olha, compartilhar e convidar seus amigos. Então, compartilhe essa live, convida seus amigos para participar aqui também, para interagir. Tá? Então, o grande cerne da questão é quando a pessoa tem um sofrimento emocional. Né? Mas por que a pessoa sofre tanto? Uma pessoa que passa um relacionamento tóxico, abusivo, principalmente narcisista, sofre tanto porque mexe muito com o lado cognitivo, com o lado emocional, ou inclusive com a própria autoimagem. A pessoa que é controladora, manipuladora, narcisista principalmente, ela vai colocar um contexto ou vai falar algumas frases em que a pessoa que passa por esse tipo de relacionamento, a pessoa narcisista, a pessoa controladora, tóxica, ela vai falar frases ou colocar um contexto de que a outra pessoa é uma pessoa ruim, é uma pessoa errada, é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que não tem um bom senso, ou uma pessoa reverte totalmente a situação. Né? Vai colocar como se fosse a outra pessoa sendo uma pessoa mentirosa, uma pessoa de mau caráter, e etc, etc, etc. Né? As pessoas que são controladoras, porque elas não estão vendo o contexto para outra pessoa. Não, ela está vendo o contexto para si. Ela não vê o contexto no geral para melhorar algo. Não, ela quer algo para si. Inclusive, mentindo, inclusive omitindo situações para benefício próprio, porque ela quer ser beneficiada. As pessoas controladoras, manipuladoras, abusivas, elas querem ser beneficiadas. Elas querem beneficiar todas as pessoas. Ela quer ser beneficiada apenas, porque habitualmente essas pessoas querem mostrar algo que não são. Algo que elas não são de fato. Elas usam muitas máscaras para mostrar algo que ela não é, inclusive. Né? Muitas vezes as pessoas controladoras, manipuladoras, principalmente narcisistas, funcionam dessa forma. Querem vender algo que elas não são. Tá? E jamais irão admitir erros. Por quê? Porque quem está errado é a outra pessoa. O contexto foi gerado de uma forma, digamos assim, que está evidente uma falha, um erro da pessoa controladora, manipuladora, narcisista, só que ela não admite nenhum tipo de erro. Ela não admite qualquer tipo de falha. Vai colocar a falha, o erro na outra pessoa. Somos pessoas, eu inclusive assumo minhas falhas, meus erros, meus pecados. Eu tenho falhas. Eu preciso, como pessoa, melhorar. Eu preciso crescer, me desenvolver habitualmente. Por isso que eu, particularmente falando, eu preciso estudar muito mais sobre comportamento humano, sobre personalidade, sobre temperamento, sobre a mentalidade humana, para eu poder aprender, porque eu sei que eu necessito aprender. Sou falho, tenho erros, tenho minhas falhas. Né? E olha só, uma pessoa colocou aqui, Ferão, olhe o espelho e veja quem está nele. Perfeitamente. Nós devemos nos ver a nossa falha que eu estou cometendo. Nós deveremos assumir, ter a humildade de assumir que temos erros, temos falhas, temos algo a melhorar. Porque aquela pessoa que se acha que é só ela, que é a pessoa correta e certa, devemos ficar com muito pé atrás com esse tipo de pessoa. Saúde mental e bem-estar, perfeitamente. Nós deveremos ter saúde mental e bem-estar. Como se fala atualmente, né? Ostentar agora é ter saúde mental, enfim, né? Tá? Parabéns, obrigado, Josefa, muito obrigado pela sua participação.
tá? Então, veja bem, essas pessoas não admitem erros. Então, se ela não admite o erro está na outra pessoa, como é que ela vai enxergar algo que ela precisa melhorar? Não vai enxergar. Por quê? Porque ela vai verificar que é a outra pessoa que é o problema, não é ela que é o problema, correto? Faz sentido? Porque ela não tem falha, é uma pessoa dita perfeita, correto? Então, é muito mais, ela coloca falhas nas outras pessoas do que se enxergar seus próprios erros, suas próprias falhas, seus próprios pecados. Tá ok? Faz sentido? Tá? Então, o que acontece? Esse tipo de pessoa que é controladora, manipuladora, ela vai colocar a culpa na outra pessoa. Então, essa culpa, o que acontece? Essa culpa, veja bem, a pessoa que passa por um relacionamento tóxico, narcisista, principalmente controlador, manipulador, ela é culpada de tudo. Ela é culpada de todas as circunstâncias que foram geradas, que foram convividas? Não. É verdade? Não é verdade. Então, pergunte-se sempre, a pessoa que passa por um relacionamento tóxico, um relacionamento narcisista, principalmente, se perguntar, é verdade que eu sou culpado de tudo que aconteceu nesse tipo de relacionamento tóxico, manipulativo e controlador? A resposta é não. Olha lá, Ferão falou assim, não condene, não critique, não se queixa. Ok, tá? Transferência de imagem, perfeitamente. A pessoa que tem, normalmente a pessoa controladora, abusiva, manipulativa ou dita narcisista, habitualmente são pessoas com uma autoimagem, inclusive, ruim, muito ruim, pois, literalmente, circunstâncias que estão acontecendo, situações, um acontecimento que está ocorrendo, ela vai reagir de uma forma altamente agressiva, por assim dizer. Por quê? Porque ela não aceita aquilo que ela enxerga em si. Então, ela transfere aquela imagem, como bem falou o Ferão, na outra pessoa. Porque a outra pessoa ela enxerga, sim, algo positivo, algo bom, algo de excelente ou algo de excelência. Por quê? Porque normalmente a autoimagem dela é ruim e ela, quando começa a ter ou pensar algo que não tem capacidade ou alguma coisa do tipo, ela vai reagir de uma forma feroz ou de uma forma exagerada ou de uma forma de defesa ou ataque ou se congela. Então ela fica naquela situação, inclusive de medo, ela fica na situação assim de enclausuramento, que não tem, literalmente, não está conseguindo lidar com o que acontece ou está acontecendo. Faz sentido? Portanto, essas pessoas sim fazem esse tipo de transferência de imagem, como bem falou o Ferão aqui, porque elas têm essa imagem dela literalmente ruim de si mesma. Ela pode expressar ou falar o contrário, só que dentro dela há um grande trabalho a ser feito em relação à sua própria imagem. Ela literalmente fala assim, poxa, mas eu não sou tudo isso, não, eu não sei o que, não sei o que. Ela reage de uma forma feroz, ela reage de uma forma assim, de uma forma exagerada, ou enclausada, ou reagindo de ataque, ou reação de defesa, ou se congela, ou não tem como ela fazer com que aquilo seja revertido para que seja melhorado. Faz sentido? O ID, exatamente, identidade, né? Então, veja bem, as pessoas que têm uma identidade definida, sabem quem ela é, literalmente, ela não precisa ter defesa, a autodefesa não precisa ser colocada em prática, ou literalmente não precisa nem atacar, ou não precisa se congelar. Por quê? Porque quando a pessoa tem uma identidade ou sabe quem ela é, não há o que feri-la, não há o que atingi-la, não há o que fazer com que ela se sinta ruim do ponto de vista emocional e com a sua própria imagem, ou sua identidade, ou sua própria autoestima. Faz sentido?
Portanto, as pessoas que têm uma identidade definida de saber quem ela é, literalmente, como eu costumo falar, a melhor defesa é aquela que não precisa ser usada. Por quê? Porque aquela defesa não necessita ser utilizada, porque ela está bem. Quando a identidade dela está perfeita, a identidade dela está bem, ela sabe quem ela é. As situações ou circunstâncias não interferem na identidade ou definição de quem ela é. Ela não se altera, a sua definição não é alterada. Faz sentido? Tá bem? Muito obrigado a sua participação, Ferão. Muito legal a sua colocação mesmo. Agradeço imensamente essa colocação sua sobre o ID, a identidade, inclusive. A pessoa tem a identidade. Muito, muito, muito bem colocada. Portanto, olha, entender o ciclo circadiano, enfim, ele colocou aqui, Ferão, entendeu? Ciclo cardiano, a lua, etc. Ok? Tá bem? Então, o que eu quero passar nessa live aqui, como superar relacionamento tóxico, abusivo, narcisista, controlador, né? É saber também isso, a identidade e verificar se nós estamos, do ponto de vista emocional, dos nossos pensamentos, não se sentindo bem. Por que a gente fala assim, não está se sentindo bem? Porque, como assim? Eu não me sinto bem comigo mesmo, não é? Principalmente consigo, né? De si próprio. Por que não se sente bem consigo? É porque está criando-se pensamentos ou imaginações de si, a sua própria imagem ou autoimagem, ou sua identidade que está sendo desconstruída ou está sendo construída de uma forma feia, por assim dizer, uma situação feia de si mesmo, né? Então, quando as pessoas têm essa autoimagem negativa para baixo, a pessoa com certeza vão ter reações negativas do ponto de vista emocional, relacional, inclusive, né? A Leia perguntou assim, o que é relacionamento tóxico? Relacionamento tóxico, Leia, é aquele relacionamento em que há invariavelmente um sofrimento emocional. Há invariavelmente uma pessoa não se sente bem. Há um relacionamento tóxico quando há um abuso de outra pessoa, principalmente do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, né? É um relacionamento controlador. A pessoa literalmente perde a própria identidade, né? Relacionamento tóxico funciona dessa maneira. A pessoa perde a sua própria identidade. A pessoa é abusada emocionalmente falando, é controlada emocionalmente falando. As coisas, literalmente, a outra pessoa faz uma manipulação emocional, ou faz tudo que a outra pessoa quer que seja feito, né? Literalmente, a outra pessoa pode fazer espontaneamente coisas, situações em prol da outra pessoa, né? Digamos assim, uma pessoa boa faz tudo em prol da pessoa que é tóxica. Só que essa pessoa tóxica, literalmente, não tem um reconhecimento daquilo que é feito. Por quê? Porque ela se sente merecedora, ela se sente que é para ela, tudo é para ela, né? Então, esse tipo de relacionamento, será que é saudável? Lógico que não. Não é um relacionamento saudável. Relacionamento saudável, há uma reciprocidade. As pessoas, elas estão lá para estarem juntas, coabitar de uma forma conjunta e não só para um lado só, pender para um lado só. Faz sentido? Boa tarde, esclarecimentos perfeitos, boa terça-feira. Kelly, obrigado pelo seu comentário, muito obrigado. Eu fico contente, né, desse feedback, desse retorno, né, no chat aqui. Eu fico muito contente por vocês estarem interagindo. Isso para mim é muito, muito, muito gratificante, né? Porque relacionamento tóxico tem muitos sinais de relacionamento tóxico. Relacionamento tóxico,
habitualmente tem envolvimento com a mentira, né? Relacionamento tóxico está vendo somente um lado só, que é a pessoa que normalmente é controladora, abusadora, mentirosa, ela está querendo para si. É o que eu costumo falar, já falei uma vez numa outra live, a mentira é o lado do mal. A pessoa que mente não quer o lado bem, o lado bom da situação ou o lado bom do relacionamento. A pessoa que mente é aquela pessoa que deseja o que é para si, não está vendo para o outro, não está vendo para os dois, não está vendo para ambos ou para todos, mas apenas para benefício próprio. A pessoa que mente, ela quer benefício próprio. E há casos em que a pessoa omite situações também por algum tipo de benefício ou algum tipo de situação em que não quer expor algo, entre aspas, ruim de si própria, né? Porque ela não quer colocar uma imagem dita ruim de si mesma. Ela não tem ela não admite esse tipo de imagem dita ruim de si, né? Relacionamento tóxico, a pessoa, olha, Feirão falou, relacionamento tóxico, a pessoa sente o desejo de controlar a outra perfeitamente. É um controle, é uma manipulação. O relacionamento tóxico é altamente controlador e altamente manipulativo. O relacionamento tóxico, a pessoa ela perde literalmente a autonomia muito de pensamentos, de atitudes, de comportamentos, começa a ter um sofrimento emocional, né? E para cuidar disso, quando há um sofrimento emocional pronunciado, indica-se com certeza procurar ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, se for o caso, terapeuta, enfim, tá? Procurar ajuda profissional, fazer terapia, por exemplo, que ajuda muito. Para quê? Para se redescobrir, saber redescobrir a tua própria identidade, tá? Para saber o valor que se tem de si, tá? E há casos, lógico, no meu caso particularmente falando, eu me descobri a minha identidade em Deus, tá? Quando eu redescobri a minha identidade em Deus, pá, tem a virada de chave, sabe-se quem eu sou, tá? Perfeito? Tá? Só um parênteses aqui nessa live, tá bom? Então, relacionamento tóxico, sim, é um controle, é uma manipulação emocional, uma manipulação psicológica, emocional e comportamental, inclusive. E há também o chamado muitas distorções cognitivas, distorções do que acontece, da própria situação. O contexto é totalmente transformado, né? São várias situações, tá? Simoninha falou boa tarde, boa tarde. Feirão falou coação econômica perfeitamente também, tá? Há casos, principalmente, em que, vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma vida econômica melhor, uma situação econômica melhor, tem uma coação econômica em relação àquela pessoa que tem uma situação econômica menor, tá? Perfeitamente, Feirão. É muito, acontece bastante isso também, tá? Então, há situações e situações, são muitos itens ou muitos detalhes, vamos dizer assim, que se fazem num relacionamento tóxico, relacionamento manipulativo, relacionamento controlador, relacionamento dito narcisista, tá? É impressionante. E é um dos maiores sofrimentos emocionais ou psicológicos quando se passa por um relacionamento tóxico, manipulativo, de uma pessoa principalmente dita narcisista. É muito. Ameaças também, o Feirão falou perfeitamente. Há muitas ameaças psicológicas, né? A pessoa que é tóxica, manipulativa, ameaça de uma forma que vai abandonar, etc., enfim, tudo mais, tá? Vai manchar a imagem, vai humilhar, enfim, várias situações em que um contexto é diminuir a outra pessoa.
a diminuição de outra pessoa. O relacionamento tóxico acontece também isso, esse tipo de eventualidade que diminui a outra pessoa, como ser humano, né? Humilha, literalmente humilha, economicamente falando, etc, etc. Tá? Acontece bastante esse tipo de contexto, né? Então, voltando, como superar o relacionamento tóxico? Como superar? Né? Primeiro ponto é saber de onde provém esse sofrimento. Por que estamos sofrendo? O que é esse sofrimento? Normalmente, quando há um sofrimento, há um pensamento dito automático, inclusive, um pensamento automático de que somos pessoas ruins, de que somos pessoas más, de que somos pessoas incapazes, de que somos pessoas do ponto de vista inferior, vamos dizer assim, né? Se sente inferiorizada, porque o contexto de um relacionamento tóxico passa por isso. A pessoa se sente do ponto de vista negativo. Então, quando a pessoa começa a ter essa percepção, essa autoimagem, coloca-se essa identidade negativa, vai sentir pessimamente mal, vai sentir mal emocionalmente falando, né? Então, isso cria esse mal-estar, cria esse sofrimento, porque vai criar essa coisa ruim, essa coisa negativa. Só que se pergunta, se eu falo o seguinte, nos meus vídeos eu falo o seguinte, é verdade, veja bem, é verdade que essa imagem negativa, é verdade que eu sou isso? Pode reparar, a resposta é não. Então, faça esse tipo de pergunta. O que eu estou pensando de mim mesmo quando eu estou me sentindo mal? O que eu estou pensando de mim mesmo? O que é? Eu estou sentindo bem ou estou sentindo mal? Mas espera aí, mano, eu estou sentindo mal por quê? Porque eu estou pensando isso de mim. Vá lá no fundo, pensa bem o que está pensando de si. Se você está pensando mal, vai sentir mal emocionalmente falando. Aí tem que se perguntar, é verdade que eu sou tudo isso de ruim, tudo de negativo, tudo de errado, ou de inútil, etc? A resposta é não. Tá bom? Tá aqui, ó. As mulheres com filhos sem profissão, as mulheres com filhos sem profissão não têm como se livrar dos problemas. Prisão eterna. Então, recomenda-se falar assim, criar uma rede de apoio, né? As mulheres com filhos sem profissão. Criar uma rede de apoio, buscar ajuda, tá? Buscar ajuda, ter uma rede de apoio, tá? E tendo muito atenção e cuidado, porque normalmente a outra parte, que é controladora, manipuladora, ela quer colocar a vítima, por assim dizer, com uma pessoa má, uma pessoa ruim. Vai inverter a imagem, inverter a situação. Ele vai querer trazer o benefício para si, porque ele é a pessoa, ela que é a vítima, a pessoa controladora, manipuladora, ela é a vítima e a outra pessoa que causou todo o sofrimento nela, porque ela se faz de vítima, tá? Vai querer reverter, tá? A situação como se ela fosse a vítima. A pessoa controladora, manipuladora, vai se fazer de vítima e vai colocar outras pessoas contra a verdadeira vítima. Por exemplo, que Ferão colocou as mulheres com filhos sem profissão, né? Então, e colocou assim, não tem como se livrar dos problemas, prisão eterna. Procurar rede de apoio, ter uma rede de apoio em pessoas que confie, tá? Pessoa confiável, tá? Tenta ficar atento se essa pessoa tem um elo emocional, afetivo com a pessoa que é abusadora. Porque normalmente as pessoas abusadoras, elas fazem com que ditos macacos voadores, que chama-se, né, o termo assim que se fala. Os macacos voadores, essas pessoas são com macacos voadores, têm apoia a pessoa que é abusadora,
que abusa, né? Então tem que ter uma atenção, criar uma rede de apoio em pessoas confiáveis, tá? Primeiro ponto é realmente procurar ajuda profissional. Ajuda profissional, e isso vai ajudar bastante. A Léa colocou assim: se faz de vítima, fala que seria tóxico e tive uma parte de ser tóxico, mas de respeito. Então, as pessoas manipuladoras, controladoras, principalmente narcisistas, elas se fazem de vítima, elas começam a acusar a vítima, a verdadeira vítima, a real vítima, né? Ela se faz de vítima, a pessoa controladora, manipuladora, porque ela quer manipular a situação. Ela quer trazer como se ela fosse uma pessoa boa, essa pessoa legal, a pessoa, sabe, que é uma pessoa que não tem falhas. Então, porque ela não admite falhas, então a outra pessoa que é a culpada, tá? A pessoa que tem culpa, não é ela que é a pessoa culpada, e sim a outra pessoa, né? Então, ela é tudo certa, tá tudo certo, né? A outra pessoa que é a vítima, que é a pessoa errada na história, né? Vai se sentir. Porque a outra pessoa que é vítima, real vítima, tem um destempero emocional, porque há um bombardeio emocional em cima dela e há um momento de destempero emocional. E nesse destempero emocional, né, a pessoa que é controladora, manipuladora, fala que a outra pessoa é descontrolada, é destemperada, é uma pessoa que precisa de ser melhorada, né? Então ela reverte para si, porque ela é uma pessoa certa, uma pessoa correta, dita, certa e correta, tá bom? Ok? Então isso acontece também, tá? Nesse tipo de relacionamento tóxico manipulativo. Ferão que escreveu assim: o outro sempre vai se defender, nunca enxerga o erro em si, ok? Tá? O outro vai sempre se defender, nunca enxerga o erro em si. Sim, as pessoas controladoras, manipuladoras, ela não enxerga o erro dela, né? Porque para ela não está errada. Quem está errado é a outra pessoa, né? Vai ser essa luta, por assim dizer, esse conflito, por assim dizer, e vai reverter tudo para si. A pessoa que é controladora, manipuladora, vai manipular várias pessoas, terceiras pessoas, envolve outras pessoas, começa a envolver várias pessoas para trazer o benefício para si, né? Ela quer deixar como se fosse uma pessoa boa, a imagem dela de ser uma pessoa melhor, vamos dizer assim, tá? É a melhor pessoa que existe, tá bem? Então ela se faz de vítima, ela se faz de coitada, ela se faz de uma pessoa que estava passando por X, Y, Z de necessidades lá, né, que precisa de ajuda, etc. É uma pessoa que está habitualmente necessitando de ajuda, né? Então ela precisa, porque é uma pessoa que é a vítima, né? Ela se faz de vítima, tá? Faz sentido? Tá bem? Então isso acontece num relacionamento tóxico, um relacionamento manipulativo, um relacionamento controlador e principalmente com uma pessoa dita narcisista, né? Ok? Então essa live foi isso, a minha live, tá? Eu espero que possa ter ajudado. A mulher prefere... Olha, vamos ler os comentários, Ferão. A mulher prefere defender a subsistência dos filhos do que procurar a solução do problema. Sim, tem casos em que a mulher, né, se submete à situação, né, a esse relacionamento tóxico por causa dos filhos, né, em vez de procurar solucionar o problema. Que na verdade o problema não é a pessoa, é a pessoa que é controladora, tóxica, sim, que seria o cerne da questão, o problema em si, né? Ok? Então é dessa forma que acontece e é um grande abalo psicológico, um grande abalo emocional,
quando se passa por esse tipo de relacionamento dito narcisista, tóxico, controlador, abusivo, né? E principalmente emocional, psicológico, né? Eu não entro no cerne da questão do questão da parte física, porque a fase física já está mais do que evidente, né? Quando há uma questão física, não há, puxa vida, isso está mais do que exposto, mais do que visível, vamos dizer assim. Agora, quando tem um lado emocional, que é dito invisível, não se enxerga, por assim dizer, né? Mas está aqui, na nossa mente, isso é bem... tem que ser bastante trabalhado, muito trabalhado, tá? Ferão falou assim, parabéns, tenha o nosso incentivo para o seu trabalho. Deus abençoe. Amém. Amém, Feirão. Feirão, obrigado, agradeço imensamente a sua participação. Foi muito boa, excelente sua participação, seus comentários bem precisos, tá? Agradeço imensamente. Quando tem esse feedback, esse retorno, essa interação, a gente começa a desenvolver mais, né? Começa a desenvolver e a live ela se torna mais dinâmica, né? Agradeço sua participação também. Tá bom, Ferão? Ferão, é isso mesmo, Ferão. Tá? Agradeço imensamente. Curta, compartilha, comenta aqui e convida outras pessoas para participar da live, né? Laia falou obrigado, eu que agradeço, Laia, agradeço sua participação, né? Eunice, gostei, Eunice comentou gostei, Paula, mas a situação não é só em relacionamento, tem minha irmã que é manipuladora, perfeitamente, Paula, não é somente num relacionamento amoroso, né? Pode acontecer também entre pessoas assim, de irmãs, primos, tios, mãe, pai, né? Pode acontecer também, né? E relacionamento interpessoal, né? Eu gravei uma vez um vídeo dizendo o seguinte, veja bem, quem estiver aqui na live e estiver me escutando, eu falei a seguinte frase, não existe amizade tóxica. Não existe amizade tóxica. Por que que eu falei dessa forma? Que não existe amizade tóxica. Por quê? A amizade entre pessoas, duas pessoas ou três pessoas, enfim, a amizade ela envolve três pilares, tá? Que é ensinamento, uma amizade há um ensinamento, tá? Há consolo, tá? Consolo e também há ensinamento, consolo e há também, nossa, eu sempre esqueço, habitualmente esqueço, são três pilares que ocorre, tá? Consolo, consola outra pessoa, ensina outra pessoa, né? Apoia, enfim. Porque o que eu quero dizer? Quando não há um consolo nesse relacionamento, né? Pelo contrário, a outra pessoa só literalmente massacra a outra pessoa, só coloca a outra pessoa para baixo, só literalmente humilha, vamos dizer assim, né? Não dá uma palavra de incentivo. Sabe que isso é amizade? Não é amizade. Então, por isso que não existe amizade tóxica. Porque amizade, a pessoa consola, ensina, apoia, está do lado, tá? Ela está lá, então, para auxiliar, vamos dizer assim, né? E quando não tem esse tipo de contexto, será que é amizade? Isso não é amizade. Então, não tem amizade tóxica por causa disso. Porque quando não há uma amizade, não é amizade. É a pessoa que se vê, se fala, mas não é amiga. Né? Faz sentido? Tá?
Ferão colocou assim: estou sempre do DNA da mente. Falo sobre ciências médicas, ortomolecular, nutrição, convido 20 horas. Que bacana, olha. Siga o Ferão também, enfim. Tá? Estou sempre no DNA da mente. Falo sobre ciências médicas, ortomolecular, nutrição, convido 20 horas. Legal, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, tá, Ferão? Muito bacana o seu trabalho, né? Muito legal, tá? Eu que agradeço, Ferão, eu que agradeço. Ok? Então, a amizade tóxica não existe quando não é amizade. Aquilo lá não é amizade, uma amizade envolve o ensinamento, né? Como eu falei, consolo, a pessoa consola, né? A pessoa está numa situação péssima, ruim, e a outra pessoa chega lá e deixa pior ainda essa outra pessoa, vamos dizer assim, né? Eu tô mal, tô super mal. E aí chega uma pessoa e começa a me criticar, poxa, você foi isso, aquilo, foi sabe? Isso é consolo? Não é, não tá consolando, tá me colocando para cima, não tá me elevando, tá? Então, assim, se não tiver isso, não é amizade. Não vou considerar essa pessoa como amiga. Faz sentido? Então, a outra pessoa tem que elevar, tá? Tem que elevar a outra pessoa, né? Tem que saber, a gente tem que fazer com que a outra pessoa se sinta bem, não se sinta mal. A pessoa que faz a outra pessoa se sentir mal não é amiga. Então, então, por isso que não existe amizade tóxica. Não existe amizade tóxica quando a outra pessoa coloca a outra para baixo. Não existe amizade quando a outra pessoa não consola, só coloca para baixo. Não existe amizade quando a pessoa não está lá, como, sabe? Amigo não é isso. Faz sentido? Tá? Por isso que não existe amizade tóxica. Tá? Porque amigo não é tóxico. Amigo não é para ser tóxico. Amigo é para ser amigo. Amigo é para ser consolar, é para elevar, para ensinar a outra pessoa, né? Não é para colocar para baixo, é ensinar, né? Faz sentido? Tá bom? Então é nesse contexto que eu falei sobre a amizade. Paula falou assim: com amigos ainda temos escolha de ter contato ou não, mas quando é família é muito difícil. Olha, Paula, entendo você, entendo perfeitamente, porque tem um elo afetivo, um elo emocional, um elo familiar, tá? Só que muitas vezes, quando se há um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, controlador, manipulativo, ou até mesmo narcisista, será que esse tipo de pessoa que é dita parente, será que a gente precisa estar em convívio, sabe? Será que é algo assim que, sabe, a gente pode perdoar, a gente perdoa o que ela fez, perdoa a pessoa, etc. Mas a gente não quer dizer que a gente vai necessariamente conviver com aquela pessoa. É diferente. A gente perdoa o que a pessoa, a gente não concorda com o que ela fez, é diferente. Mas será que a gente é obrigado, literalmente, a conviver? Tem que se pensar um pouco, tá? A gente perdoa, a gente tem que se perdoar. Tem que se perdoar, tem que perdoar outra pessoa, mas conviver, aí tem que colocar na balança. Faz sentido, Paula? Tá? Isso é algo que a gente precisa trabalhar, tá? Ok? Maravilha? Tá? Mas foi muito bacana o seu comentário, Paula. Ok? Muito obrigado pelo comentário. Isso enriquece a nossa live, o nosso bate-papo aqui, que fica bem legal, tá bom? Agradeço também, tá? Então, como superar relacionamento tóxico? Saber o valor que existe de si, tá? E que é, não é somente o eu, tá? O eu. Porque senão fica algo muito egocêntrico também, né? A gente tem que ter muito cuidado com essas questões ditas assim, o eu. Não.
tem que pensar no nós também, enfim. No meu caso em particular, como já comentei, é a minha imagem em Deus, tá? No meu ponto de vista, tá? Quando eu sei a minha identidade em Deus, tá? Sendo filho de Deus, eu sei a minha identidade, eu sei quem eu sou, tá? Aí fica bem, tá bom? Jordana colocou, obrigada pela pontuação que você citou. Eu agradeço, Jordânia, perdão. Eu que agradeço, tá? Teu comentário também, tá bom? Muito bom a gente ter esse retorno, esse feedback, né? Os comentários que vocês fazem, tá bom? Isso significa que tem essa... Tô tendo essa... vocês estão me seguindo, enfim, no raciocínio que estou querendo passar, tá? Isso começa a fazer mais sentido, né? A gente se ajuda, a gente é ajudado também, né? Porque todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos crescer, todos nós precisamos se desenvolver. Ninguém está pronto já hoje, todo mundo assim, pronto, 100% não. Tem, por mais pessoa tá, digamos, 100%, mas pode crescer mais, né? Pode ficar por 100 e pouquinho por cento, né, não? O Eunice colocou assim, quando uma pessoa é repetitiva e não aceita que é o que fazer. Me exemplifica, por favor, aqui, Eunice, quando uma pessoa é repetitiva e não aceita que é o que fazer, tá? Me esclarece um pouquinho mais seu comentário, tá? A sua pergunta, que a gente pode raciocinar melhor, tá? Quando a pessoa é repetitiva. Repetitivo o quê? Quando a pessoa é abusiva, etc. E a pessoa que é controladora, manipuladora, né? Ela está vendo o lado dela, né? As pessoas controladoras e manipuladoras, elas são altamente egoístas, né? Ela não está vendo o outro lado, né? Em um assunto só, quando ela fica só naquele assunto, uai, ela vai ver que ela não entendeu o que aconteceu, não está acontecendo, fica verificando o que ela quer, enfim, tem que elucidar, né? Um determinado tipo de assunto que ela fica naquele assunto só e ela fica insistindo naquele assunto, vai ver que ela não está esclarecido, né? Aquele assunto não está claro, né? Então não está bem assim elucidado, né? Aquele assunto, né? Tá bom? E é dessa forma, tá? Então, muito bacana, tá? Então, o relacionamento dessa forma, o relacionamento tóxico, a gente tem que prestar bastante atenção, né? Porque, como eu falei, as pessoas que são controladoras, manipuladoras, abusivas, são pessoas que são egoístas, egocêntricas, né? Que pensam em si. Elas têm essa questão de querer o benefício próprio, né? Faz sentido? Olá, boa tarde a todos, boa tarde. Sueli falou assim, acaba de receber o selo de presenteador número 1. Desculpa, estou lendo algumas coisas aqui que... Obrigado, Sueli. Número 1 acaba de receber o selo de presenteador número 1. Sueli, obrigado. Eu creio que a Sueli deve ter feito algum tipo de presente, é isso? Me ajude aí, pessoal, que eu não sou muito expert nessa área aqui dessa live aqui, tá bom? Mas enfim, enviou, tá ok, tá? Então, a pessoa que é controladora, manipuladora é dessa forma. Ela é egocêntrica, ela é egoísta, ela é muito do eu, né? Ela vê mais a parte de si, ok? Boa tarde. Boa tarde, o pessoal está entrando aqui também ainda, tá? O pessoal entra e sai, né? É normal esse entra e sai nas lives, né? Se tiver algum comentário aqui que as pessoas desejam fazer, só fazer, que eu vou também comentando em cima para a gente poder ter essa interação e esse nosso bate-papo aqui também. A gente pode ficar num bate-bola aqui, num bate-papo, tá bom? Agradeço de montão a participação de todos vocês aqui. Ok? Então, ok. E
pessoal está entrando, mas não está comentando, mas vamos lá, vamos lá. Então, como superar, né? O que a gente tem? O que nós temos? Né? Nós precisamos descobrir o que temos de bom. Quando temos essa percepção de que temos de bom de si, né? essa chamada autoimagem ou essa identidade, que sabe-se quem é, praticamente acontecem situações ou circunstâncias externas que isso não abala literalmente a gente. Quando a gente tem essa percepção de que quem somos, tá? A gente tem sabe-se quem é, as coisas externas, ou inclusive o que outras pessoas falam, né, de si, não vai abalar, literalmente, tá? Porque a definição já está bem concreta, já está bem certeira, já está bem certa a própria definição de si. Faz sentido? Faz sentido? Se fez sentido, coloca sim, fez sentido, sim, coloca fez sentido ou sim, tá bom? Para poder saber se estou tendo entendimento, se eu estou sendo claro com vocês, tá bom? Isso é importante também. Eu preciso passar um conteúdo que a pessoa possa entender, né? Quando a pessoa tem uma definição de pessoa, de quem é, literalmente, circunstâncias externas ou situações externas não farão um abalo na pessoa. Faz sentido? Tá bom? Quando há essa... E outra coisa, quando se pratica uma verdade, a verdade, quando se faz a verdade presente na vida, a pessoa está bem. Essa verdade, literalmente, você também tendo essa identidade, sabendo sua própria identidade, olha, também não tem com que faça cair emocionalmente, psicologicamente falando. Faz sentido? Tá fazendo sentido? Tá? Se faz sentido, coloca aqui, faz sentido, tá? Faz sentido sim, enfim, tá bom? É isso que eu quero também passar nos meus episódios, etc, tá? Faz sentido, Paula. Obrigado, Paula. Obrigado pela sua participação, né? Muito legal, tá? Então, é assim, veja bem, é igual eu tenho uma filha de 14 anos, não, 15, perdão. Tenho uma filha de 15 anos. Tenho uma filha de 15 anos em que ela está agora no ensino médio, né? E ensino médio é aquela etapa em que há grandes novidades, há uma etapa de novos desafios, né? E esse desafio é aumentado, né? E ela, vamos dizer assim, vejo ela mais quieta, mais cabisbaixa, etc, né? E eu pergunto, né, o que está havendo? Tá tudo bem? Tá triste, tudo mais, né? E ela fala que é por causa da situação escolar, ok? Então, o que acontece? Se cobra muito, só que cometeu o seguinte: porventura, a nota de prova, etc, seja uma nota abaixo da nota exigida. Diga-se, perguntei, isso irá de definir, se você tirar uma nota menor, irá te definir quem você é? Ela falou, não vai me definir. Faz sentido? Então, não são circunstâncias pontuais, situações pontuais que irão definir a pessoa, tá? Por uma situação, uma circunstância, será que isso define totalmente a vida dela, quem ela é? Não é assim, tá bom? Porque o hoje ela pode se transformar. Hoje pode se transformar e se transformar para o melhor, para uma pessoa melhor, por assim dizer, tá? Faz sentido? Mas é isso, tá bom? Noah falou assim, oi vô, que saudade, kkkk. Vô, o que você acha de ciúmes de amizade?
Nossa, Noah. Tudo bem, Noah? Faz tempo que a gente não se vê também, né? Faz um tempinho que eu não entro na live também, ok. Vamos lá. O que você acha de ciúmes de amizade? Nossa, Noah, vamos lá. Ciúmes. Por que ciúmes? Por que a pessoa sente ciúmes? Né? Vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho. Achar que a outra pessoa vai dar preferência numa outra amizade com outra pessoa, né? Mas aí, vamos dizer assim, a outra pessoa prefere outra pessoa, o meu amigo prefere um outro amigo meu do que eu, né? E vou ter ciúmes disso? Por quê? Se acontecer esse ciúmes, por quê? Mas peraí, mas por que vai acontecer esse ciúme? Veja bem, raciocina junto comigo, Noah. O que vai imaginar de si mesmo? De que você não é uma pessoa. Responde aqui para mim, Noah. Se você sente ciúmes de amizade, o que você, o que você pensa de si mesmo? Qual é a imagem que você tem de si mesmo? O que você pensa de si mesmo? Que você é uma pessoa? Se você estiver aqui, responde, por favor, Noah. Tá? Se você tem ciúmes de uma amizade de uma outra pessoa, e a outra pessoa gosta mais da outra amizade de outra pessoa, então isso significa que você é uma pessoa. Quem estiver aqui, responde, por favor. Tá? É interessante a gente ter essa interação, por quê? Porque de acordo com o raciocínio que você tem, de acordo com o pensamento que você tem de si, é que a gente tem que trabalhar. Ciumento? Então, não, veja bem, Noah. Você é ciumento, tá? Você tem ciúmes de uma amizade, né? Um amigo seu, uma amiga sua, gosta muito mais de uma outra pessoa amiga de vocês. Aí você tem ciúmes, tá? Dentro de você, o que você fica pensando de si? Que você é uma pessoa? Não, é ciumento, sim. Sim, mas qual é a imagem que você vai ter de si própria, né? Olha só, seria uma pessoa insegura? A Paula perguntou, seria uma pessoa insegura com dependência emocional? Veja bem, será que é uma pessoa insegura? Aí veja bem, mas de onde vem essa dita insegurança para ter esse tipo de ciúme? Tá? O que significa? De onde está gerando essa insegurança? Por que uma pessoa é insegura? Vamos dizer assim, nessa linha de raciocínio. Por que uma pessoa é insegura e gera ciúme dentro dela? Tá? Por que ela é insegura? Qual é a autoimagem que ela tem de si? Que ela é uma pessoa... Olha lá, a Érica falou assim, eu tenho dependência emocional em um relacionamento que acabou. O que fazer? Érica, a gente vai chegar nesse ponto, tá bom? A Noah falou assim, digamos que paranoico. Não, Noah, não é bem assim, tá? Não se rotule, por favor, nesses rótulos negativos, tá? Medo de perda? Ok, Paula. A Paula falou assim, medo de perda? Sim. Mas, tá, a pessoa tem medo de perder a outra pessoa. Ok, mas qual é a imagem que ela tem de si? Que é uma pessoa... O que é uma pessoa? Por que ela é ciumenta? Por que ela é insegura? E por que ela tem medo de perder? Qual é a imagem que ela tem de si própria? A Leila colocou assim, sou insegura porque o outro provocou os ciúmes. E não era assim. Vamos lá. Tá legal esse nosso bate-papo aqui agora, tá? Vamos lá, alguém mais responde? Veja bem, eu não quero colocar a resposta, tá, escancarada. Eu quero que vocês raciocinem junto comigo para vocês entenderem essa questão interna, interior que se cria. Por que a pessoa é ciumenta? Por que a pessoa é insegura? Por que a pessoa tem medo da perda? Né? De onde está vindo tudo isso? Né? Se a pessoa tem ciúme de outra pessoa,
tenho ciúme de outra pessoa. Para mim, acho que por me achar insuficiente. Ok, não vou dizer o nome, tá? Não vou dizer o nome da pessoa que colocou, porque eu estou gravando aqui numa câmera em separado, tá? Para depois colocar o vídeo completo no YouTube, tá bom? Ok? Por me achar insuficiente. Olha só, uma pessoa colocou aqui. Para mim, acho que por me achar insuficiente. Veja bem, quando a gente começa a criar esses conceitos, entre aspas, ou imagens, ou rótulos negativos, porque se achar insuficiente é um rótulo negativo, correto? Então, quando nós temos esse rótulo dito negativo, a emoção que se cria, ou o lado emocional que se cria, é do ponto de vista bem negativo, faz sentido? A pessoa vai se sentir mal com isso, né? Vai se sentir insegura, vai sentir medo, etc, etc, etc. Por quê? Criou-se um rótulo dito negativo, tá? Criou-se um rótulo dito negativo. Então, como se cria esse rótulo dito negativo, vão gerar também algo dito negativo emocionalmente para a gente, dentro de si. Faz sentido? Então, veja bem, eu vou te perguntar uma coisa, Paulo, vou te perguntar uma coisa para vocês, tá? É verdade que você é insuficiente? É verdade? Responda. Do fundo do seu coração, você é insuficiente? É verdade? Veja bem, responda para si se é verdade que você é uma pessoa insuficiente. É verdade isso? Tá? Se você estiver na live ainda, me responde aqui. Você é uma pessoa insuficiente? Tá? Tá ok? Ó, ela colocou assim: acreditei nisso por longos anos, mas descobri que não sou ótimo. Então, veja bem. Então, é verdade que você é uma pessoa insuficiente? A resposta é não. A resposta é não. O que eu quero passar para vocês nos meus conteúdos, nos meus episódios, isso, se perguntar, é verdade essa coisa ruim que eu estou pensando de mim? A resposta é não. Pode se reparar, a resposta é não. A resposta é não. Tá? Eu insisto muito nos meus episódios, muito nos meus vídeos sobre isso. Quando se tem algo ruim dentro, vamos buscar o porquê que está gerando essa coisa ruim dentro para poder verificar se é verdade ou não é verdade. Faz sentido? Tá? Ela colocou aqui, ó. Mas não foi fácil me encontrar. Sofri muito, muito, muito até descobrir isso. Graças a Deus que você descobriu, tá? É um processo. Eu passei por isso. E quando eu descobri esse tipo de pergunta, esse tipo de contexto do que está gerando de ruim dentro de mim, o porquê, sabe? Isso vai sendo superado. Tá fazendo sentido? Tá? A outra pessoa colocou aqui, ó. Tenho medo de não encontrar mais ninguém depois de ser diminuída. Poxa vida, agora me diz uma coisa, você é uma pessoa diminuída? É verdade que você é uma pessoa diminuída? É verdade que você é uma pessoa diminuída? A resposta é não, já vou falar. A resposta é não, tá? Porque quando a gente começa a pensar de si que é uma pessoa diminuída, vai gerar algo ruim, emocionalmente, psicologicamente falando. A autoestima cai, tudo fica para baixo. E isso gera um mal dentro, um mal interior, um mal interno. Gera emoções ruins, pensamentos ruins, que geram mais emoções ruins, que vai ladeira abaixo, por assim dizer. Tá? Então, você é uma pessoa diminuída? A resposta é não. Coloque isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. A resposta é não.
tudo, literalmente tudo, tá? É mentira. Quando se coloca uma mentira dentro da mente, da sua própria imagem, da sua própria autoimagem, de quem a pessoa é, essa mentira derruba, essa mentira rouba, mata e destrói a pessoa. Faz sentido? Faz sentido, pessoal? Se fazer sentido, por favor, coloca aqui, faz sentido, para ver se vocês estão conseguindo entender o raciocínio que eu quero passar para você nessa live, tá? O tema é como superar relacionamento tóxico, mas só que o pulo do gato, a chave de como superar é essa que eu estou passando para você, tá bom? Faz sentido? Então, isso que eu quero passar para vocês, que eu vou insistir muito nas minhas lives, vou insistir muito nos meus vídeos, para que a pessoa descubra a verdade de si, tá? A verdade de si. Como eu falei para vocês, eu descobri a minha verdade em Deus, tá? Isso é algo da minha parte, que eu descobri em Deus. Quando eu descobri em Deus a minha identidade, de quem eu sou, a verdade liberta, ok? A verdade deixa a pessoa livre, me deixou livre, etc, etc. Faz sentido? Tá bom? Eu espero que sim, espero que ajude você que está aqui assistindo a live, que essa verdade, a pessoa fica bem, a liberdade, enfim, literalmente dos pensamentos, do sofrimento, fica algo surreal, literalmente, algo surreal. É surreal quando se encontra esse tipo de verdade. Noah falou assim, tenho fobia social, só que minha família acha que isso é frescura. Puxa, Noah, é assim, fobia social não é frescura, tá? Não é frescura, tá? E precisa ser cuidado, tá bom, Noah? Eu entendo você, né? No meu caso, em particular, quando eu era mais jovem, eu era muito tímido mesmo. Para fazer um trabalho em grupo, como é que é? Apresentação de trabalhos na escola, nossa, eu tremia nas bases, eu tremia todo, ficava todo gelado, mão gelada, pé gelado, dava vontade de ir no banheiro, etc. Tá? E veja bem, Noah, agora te falo o seguinte, vamos lá. O que é essa fobia social? Vamos lá, Noah, vamos me acompanhar aqui agora, por favor? Tá? O que é essa fobia social? Né? Fobia social que é medo, né, de falar em público, de estar em público, de falar com as pessoas no modo público, etc. Né? Só que, veja bem, por que temos essa fobia social? Porque pode pensar dentro assim da cabeça aqui da gente, assim, poxa, eu não sou capaz, não sou legal, não sou uma pessoa boa, não sou, enfim, não sou, sabe, top, enfim, monte de situações ditas assim legais. Então o que acontece? São autoimagens, são rótulos. Veja bem, começa a criar rótulo negativo, rótulos ruins de si, dizendo assim, nossa, eu não sou legal, não sou bom, não sou capaz, etc. Caramba, só coisas não legais de si. Faz sentido? Tá? E aí, o que acontece? Isso vai criar um retraimento. Né? São os gatilhos realmente, né, Regina? São os gatilhos. Então, retrai e não quer se expor, porque achando que se expor vai sendo uma coisa ridícula, por assim dizer, vai ser ridicularizado, por assim dizer. Agora, pensa bem, indo nessa linha de raciocínio, se cria essa imagem negativa de si, né, de que é uma pessoa inútil, uma pessoa capaz, etc. Mas a pergunta é a seguinte, novamente, é verdade que eu não sou capaz? É verdade que eu sou feio? É verdade que eu sou ridículo? É verdade tudo de que não presta? É verdade? A resposta é não. A resposta é não.
Então, o que nós vamos fazer é descobrir a verdade, descobrir a identidade, sabe? Agora pergunta assim, nossa, mas eu sou uma pessoa má, sou uma pessoa ruim, pessoa... Não é, é pessoa incapaz, não é, sabe? Não caracteriza, aquilo não define, esses rótulos negativos não definem a pessoa. É isso que eu quero passar para vocês, para você que está escutando, enfim, que está me acompanhando na live, de como superar, inclusive, situações dessa natureza. Faz sentido? Tá? A Regina colocou aqui, despertar para o nosso verdadeiro eu. Perfeitamente, Regina. No meu caso, eu descobri o verdadeiro eu em Deus. Eu descobri o meu verdadeiro eu em Deus. Tá bom? No meu caso em particular. Tá bom? Para poder ficar bem. Faz sentido? Perfeito. Obrigado, Regina. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Isso é muito importante para todos nós também. Ana Furtado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Ana Furtado, tá, né? Obrigado. Muito obrigado, tá? Então, Noah, não sei se a Noah já saiu, já foi. Tá bom, Noah? Então, Noah comentou que, enfim, tá ok. As situações emocionais, etc. Opa, tô aqui. Obrigado, Noah, pela participação, tá? As situações emocionais não são frescura. Não são frescura, ok? Não são frescura. Eu sugiro, Noah, procurar ajuda, tá? Terapia, psicólogo, tá? Isso ajuda bastante, tá bom? Ana Furtado, você fala de onde? Ana Furtado, eu falo da Grande São Paulo, tá bom? Eu resido na Grande São Paulo. Noah, eu não posso, sabe? Não pode o quê, Noah, por favor? Não pode, fala para mim o que é que não pode. Tá? Então eu falo da Grande São Paulo, tá bom? Então, eu não posso... não pode procurar um psicólogo por causa da sua idade, não é isso? Você tem alguns anos de idade, né? 14, 15, se não me falha a memória, né? Ana Furtado falou, eu falo de Fortaleza, Ceará. Bem-vindo, Ana Furtado. Regina falou, o emocional é o que dá o gatilho. Perfeitamente. Noah, tem 15, né, Noah? Tem 15. Olha, Noah, há possibilidade sim, procurar ajuda, tá, Noah? Psicológica, tudo mais, tá? Você pode procurar uma unidade de atendimento de saúde mais próxima da tua casa, tá? Expor a tua situação, tá bom? Conversa com a equipe lá para fazer um acolhimento, tá bom? Tá? Eu sugiro fazer isso, tá bom, Noah? Por favor, tá? É muito importante, tá? Principalmente que você... meus pais iriam querer saber o motivo, por isso eu não queria falar o porquê. Olha, Noah, procura você só, por exemplo, né? Você vai numa unidade de atendimento, tá? Você fala, eu tenho 15 anos, etc, assim, assado, o motivo é esse, eu estou procurando ajuda, e o que vocês podem fazer por mim, tá bom? Provavelmente a equipe lá de atendimento vai te dar uma orientação, tá bom? Tá? Se tem essa questão que está lhe afligindo, né? Que tem essa necessidade, procura sim, tá bom? Regina falou assim, essas lives têm poder de cura imenso. Obrigado, Regina. Muito obrigado. Obrigado. Eu fico muito feliz pelo seu comentário, tá? Porque tá aqui, literalmente, o que eu estou falando é algo que já está dentro de mim, tá bom? Não estou seguindo nenhum roteiro, nenhum script aqui, nada, tá? Eu estou falando de uma forma espontânea, porque algo já está dentro e foi falado de uma forma espontânea, tá bom? Sem script, sem roteiros nenhum, tá bom? Obrigado mesmo, viu, Regina? Agradeço imensamente. Tá bom, Noah, então? Tá bom, Noah? Vê se me responde aqui, vê se deu para você compreender, tá? Por favor, tá? Procurar ajuda, tá? Espontaneamente, explicar toda a situação para minha equipe de saúde.
tá bom? Para eles poderem ver a tua necessidade, tá? Eu te oriento dessa forma, tá bom? Tá? Por mais que tenha 15 anos, sim, dá para procurar atendimento, tá bom? Tá? Isso é importante, tá? Enfim, todos nós, literalmente todos nós, tivemos oportunidade de fazer uma terapia, né? Fazer uma avaliação com um psicólogo, etc., é muito importante. Eu aconselho, porque nós começamos a clarear mais os nossos pensamentos, a nossa mente, tá bom? Preste bem atenção nos ajudas dadas aqui, são bênçãos divinas. Obrigado, Regina. Obrigado mesmo. Obrigado pelo seu comentário. Prestem bem atenção nas ajudas dadas aqui, são bênçãos divinas. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe, Regina. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos... ok. Preste atenção. Tá? Então, eu fico muito feliz pelo seu comentário. Tá bom? Noah, se você estiver aqui comigo, fala aqui se está tudo certo, se você entendeu, deu para compreender, tá bom? Cláudia Gomes falou, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tá ok. Boa tarde. Então, mudando de assunto, por que o senhor sumiu? Por que o senhor sumiu? Acho legal. Obrigado, Noah, por você ter entendido, tá? Mudando de assunto, por que o senhor sumiu? Noah perguntou. Bem, Noah, eu particularmente falando, né, eu tô nesse momento agora num espaço meu, um espaço próprio, vamos dizer assim, tá? Preparando um espaço para um podcast, tá? Deus permitindo, o projeto vai dar andamento, etc, tá? Mas esse projeto aqui é de um podcast aqui, o espaço, vou só mudar um pouquinho aqui, tá? Olha, um pouquinho aqui, enfim, vou virar um pouquinho a câmera ali, tem equipamento ali, tá bom? Mas é o espaço para podcast, por isso que deu uma sumida, minha vida pessoal também, etc, tá bom? Teve umas reviravoltas, né? Que faz parte da vida. Opa! Tá bom, Noah? Fico feliz, Noah. Isso, legal, muito bom. Vai tudo dar certo. Confie, sucesso, sucesso sempre. Amém, amém. Tá bom? Por isso que eu dei eu tava meio sumido. Mas enfim, esse espaço que eu vou utilizar para gravar, etc, né? Os episódios, tá bem? Isso aí. Para gravar episódios, né? Então hoje eu resolvi, não, vou abrir uma live agora para a gente poder bater um papo. Né? No início eu fui falando na live, eu estou aqui com olha, vou mostrar aqui para vocês. Eu estou gravando naquela câmera, tá? Aquela câmera eu estou gravando e depois eu vou salvar a gravação para colocar o vídeo inteiro. YouTube, tá? Porque no YouTube dá para deixar um vídeo melhor qualidade, etc, tá? Depois dessa live, a próxima vai ser só daqui a 3 meses. Não, eu fiz essa live uma semana atrás, se não me falha a memória. Foi live rápida, tá? Foi uma live muito curta. Eu estava no estacionamento, esperando a minha filha de uma festa. Ela estava lá e eu estava lá esperando ela descer da festa, que ela estava amigo dela, e eu gravei uma live rápido, tá bom? Regina falou assim, estou criando coragem para fazer live, preciso estudar um pouquinho. Legal, Regina, eu incentivo também, tá? Quando nós temos algo de bom para passar para as pessoas, super incentivo bastante, né? E como se fala, né? É melhor o feito do que o perfeito, como dizem, né? O feito, melhor fazer do que aquela coisa perfeita, achando que, puxa, fazer a coisa super perfeita, etc, né? Que precisa ser perfeito, não é bem assim, né? Lá eu preciso dar um pouquinho. Sua filha que tem a minha idade pode ir para festas? Que bom, meus pais são muito rígidos para isso.
Não é assim, eu deixo ela no local, né? E vou buscar depois, tá bom? É nesse aspecto. Mas é numa festa assim, tipo, de amigos, né? Casa de amigos, tá bom? Regina, sim, sim. É isso aí, Regina, sim, sim. Mas o incentivo, sim, é bem bacana, tá? A gente ajuda, sim, outras pessoas. O nosso objetivo é ajudar outras pessoas, né? Que a gente possa ajudar uma pessoa, nossa, isso já é algo que gratificante para a gente, né? A gente que começa a fazer a live e ajudar as pessoas é muito gratificante. Noah falou, nem isso meus pais deixam e depois me cobram que eu sou muito antissocial. Bem, Noah, você é antissocial? Vou te perguntar. É verdade que você é antissocial? Eu creio que não, né? Então, se você está falando dessa forma, você não é antissocial, né? Então, essas definições, esses rótulos negativos, né? Não te define, tá bom? Pode ser. Verdade gratificante, Regina. Muito, muito, muito. Tá bom, Noah? Não te define, tá, Noah? Eu espero que você fique bem, né? Esclareça, clarifique isso, né? Clarifique isso que você não é antissocial, tá bom? Você é antissocial? Te perguntar, você é antissocial? Não, você não é antissocial, né, Noah? Tá? Tanto que você chega aqui comigo, você bate papo comigo, habitualmente você interage aqui nesse chat aqui da live, não é verdade? Né? Então é bem, bem divertido bater papo com você também. Tendo 15 anos, você faz umas perguntas bem bacanas, bem interessantes. Você até me diverte bastante, viu? Você é bem para cima, tá bom? É bem legal. Então, Regina, é bem legal, tá, Regina? Eu sei que o foco agora ficou meio que outro, né? O tema era como superar relacionamento tóxico, mas enfim, eu já falei bastante no início, tá? De como superar relacionamento tóxico, tá? E durante também a live, agora estamos interagindo aqui na live, ok? E como eu falei, estou gravando aqui numa outra câmera para poder colocar o vídeo completo, né? No YouTube, tá bom? Eu acho